Paulo, na primeira leitura, continua falando com os presbíteros da igreja de Éfeso, exortando-os para que sejam bons pastores do rebanho de Deus, confiado a eles. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas para pastorear a igreja de Deus. Então, é um discurso de São Paulo para os pastores da igreja, no caso, para os presbíteros, para os padres, portanto, daquela igreja de Éfeso, fundada por São Paulo, e ele mesmo diz que esteve ali durante 3 anos, dia e noite, com lágrimas, não parou de exortar cada um em particular. Então, aqui a gente vê o cuidado de São Paulo de dirigir espiritualmente, em particular, cada um dos membros da igreja de Éfeso, ou seja, ele esteve ali durante 3 anos e conviveu com eles, e privadamente, em particular, cuidou do crescimento espiritual de cada um, corrigindo, exortando, ensinando, para que a fé deles crescesse. Ou seja, por mais que São Paulo fosse um pregador itinerante, digamos assim, um missionário, alguém que pregava o evangelho em várias cidades, que fundava igrejas, mas ele sabia que ele precisava minimamente cultivar aquela semente plantada. Então, São Paulo dá aí o testemunho do seu zelo apostólico, de estar muito próximo daqueles que ele evangelizou, ajudando-os a crescerem na fé, ajudando-os a progredirem na virtude, a crescerem na vida espiritual. Dia e noite, com lágrimas, durante 3 anos, não parei de exortar cada um em particular. Agora, entrego-vos a Deus e a mensagem de sua graça. São Paulo fala também do seu desapego, do seu desprendimento, uma espécie de voto de pobreza. São Paulo nunca quis depender de salário, embora ele mesmo diga que ele teria direito, o ministério lhe dava o direito de ser sustentado pelas comunidades, mas ele sempre preferiu trabalhar com as suas próprias mãos, fabricando tendas, para custear o próprio ministério e assim não ser pesado a ninguém, não ficar devendo nada a ninguém. Vós sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. E desse modo ele dá justamente aos pastores o exemplo de que não devem usar o ministério para uma espécie de ascensão social, para obterem vantagens, privilégios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Embora, claro, o próprio São Paulo reconheça que é justo, que seria justo que a comunidade providenciasse o sustento para ele, já que ele se dedicava exclusivamente a essa tarefa de evangelizar. Mas ele preferia que fosse assim. E também São Paulo já profetiza a respeito das heresias. Ele diz: eu sei que depois que eu for embora, aparecerão entre vós lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas, que arrastarão discípulos atrás de si. Então São Paulo profetiza aquilo que de fato
aconteceu já ali no final do primeiro século, início do segundo século, o surgimento das heresias, de pessoas que de dentro da igreja começavam a ensinar doutrinas estranhas. E como o próprio São Paulo diz numa de suas cartas, mesmo que um anjo descido do céu pregasse um evangelho diferente daquele que eu vos preguei, se eu mesmo viesse até vocês pregando um evangelho diferente, que eu seja anátema, que esse anjo seja anátema, ou seja, que seja excluído, que seja rejeitado. Então São Paulo já sabia, por revelação de Deus, que a igreja seria perturbada por essas falsas doutrinas, por essas heresias, que foram bravamente combatidas pelos padres da igreja dos séculos seguintes, e sempre que uma heresia era combatida, em seguida surgia outra, e depois outra, e depois outra. Por isso, os primeiros concílios ecumênicos da história da igreja, Niceia, Constantinopla, Éfeso, Calcedônia, justamente para combater essas heresias que ora negavam uma, ora negavam outra verdade de fé, mas a igreja, ao longo dos séculos, sempre teve que enfrentar essas distorções, essas deformações da verdadeira fé, como precisa enfrentar ainda hoje, falsas doutrinas que também são ensinadas no nosso meio. E São Paulo, inclusive, enfatiza o fato de que é gente do nosso meio, é gente saída do meio de nós, não é gente de fora, mas é gente que está conosco e que, de repente, se deixa levar pelo erro. Jesus continua a sua oração sacerdotal, nós continuamos acompanhando aquele diálogo íntimo, amoroso de Jesus com o Pai, pedindo pelos discípulos, pedindo por nós. Lembrando que Jesus diz, eu não peço somente por eles, Jesus vai dizer um pouco adiante, não peço somente por eles, por estes que me ouvem aqui agora, mas por todos aqueles que vão crer por causa do testemunho deles, da pregação deles. Ou seja, Jesus ali na quinta-feira santa rezava por nós, ele que na sexta-feira daria sua vida por nós, pensava em nós, naquela noite rezava por nós. E ele pede basicamente, aqui nesse trecho, duas coisas: a unidade da igreja, que é sobretudo a unidade da fé, o que nos liga à primeira leitura, ou seja, as heresias elas atacam algo que é essencial para a sobrevivência da igreja, a unidade em torno da única fé. A igreja é una, e ela é una porque crê numa mesma doutrina, no ensinamento de Jesus. Então Jesus pede que sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Pede ao Pai que preserve os discípulos do maligno, porque eles estão no mundo, mas não são do mundo, ou seja, que a igreja não se mundanize, que a igreja não se secularize, que ela não seja contaminada pelo espírito do mundo, pelas máximas do mundo, pelos valores do mundo, ou seja, que ela esteja inserida no mundo pregando a verdade, mas não seja maculada, contaminada por ideias mundanas. E por isso ele diz, eu não te peço que os tires do mundo, mas que os preserve do maligno. E finalmente ele diz, eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Consagra-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Papa Bento XVI conta que na véspera da sua ordenação sacerdotal, ele pediu a Deus que lhe desse uma palavra e abriu o Evangelho de São João
e caiu justamente nesse texto. E ele dizia, essa expressão, eu me consagro por eles, significa eu me sacrifico por eles. Eu entrego a minha vida por eles. Consagra-os na verdade. Eu me consagro por eles a fim de que eles sejam consagrados na verdade. Então Jesus se entrega por nós, se sacrifica por nós, para que nós sejamos purificados, para que nós sejamos salvos pela verdade, que é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Então peçamos a Ele que, em atenção a esse seu ato de amor para conosco, Ele que se sacrificou por nós, nós permaneçamos sempre unidos num só corpo, na unidade da verdadeira fé, da fé católica, da fé apostólica, e que o Senhor dê aos pastores da igreja sabedoria e capacidade para protegerem o rebanho, guardarem o rebanho das tentações do mal, das ideologias, das falsas doutrinas, do espírito do mundo. Amém.